Olá, paz do Senhor a todos vocês, eu sou o Pastor Edinho e esse é o meu canal Teologia e Graça na Veia. Nós estaremos falando sobre a primeira lição do segundo trimestre de 2023 da EBD. Você que é um amante das Escrituras, você que é um aluno da escola dominical, você que é professor, superintendente da escola bíblica dominical. A lição de número 1 é forte e Deus tem muita orientação para a glória do nome dele. Mas antes de compartilhar com você, olha só, família, a instituição mais poderosa sobre a terra. A primeira lição, família quando age por conta própria. Antes de comentar, por favor, me ajude a divulgar esse canal. Faça a sua inscrição nesse canal, dá o seu like, compartilhe, faz o seu comentário. É muito importante para mim. Me ajude a divulgar o Ministério do Ensino, da Pregação, da Escola Bíblica Dominical. Você estará me ajudando a propagar e a divulgar a palavra do Reino. Muito obrigado. Deus vos abençoe. Então diz lá a lição de número 1, famílias que agem por conta própria. O texto base está em Gênesis, capítulo 12, quando Deus fala com Abraão. O texto base vai dizer para nós que os professores estarão ministrando isso em escola dominical os domingos pela manhã. O textual diz, na verdade, uma promessa que Deus fez para Abraão. Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o teu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Gênesis 17, versículo 19. Verdade prática. Quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessas ações são inevitáveis. Primeira coisa, existe família perfeita? Não existe família perfeita, apesar de ser a instituição mais poderosa sobre a terra. Ela é a instituição mais poderosa do que qualquer igreja. Professor, marque isso no seu esboço, na sua aula. Não existe, primeiro, não existe família perfeita. Segundo, ela é a instituição mais poderosa sobre a terra. Terceiro, é também a instituição mais atacada pelo adversário. Quarto, a instituição que mais passam por desafios. E entenda, Deus tem solução para todos e para tudo. Afinal, a família é a base, professor, guarde isso. A família é a base de qualquer igreja. É a força da igreja, é a família. Por isso, família saudável, igreja saudável. Família feliz, consequentemente, as igrejas felizes. E, consequentemente, a relação, a harmonia entre igreja e família. Faz o seu devido louvor sobre cada instituição. Mas a mais poderosa não é a igreja, a mais poderosa é a família. Pastor, professor, aluno da escola bíblica dominical, supervisor da escola dominical, entenda uma coisa, um ponto importante para você ministrar nesta primeira aula da escola bíblica dominical. Entenda, a palavra de Deus é poderosa. Deus fez a família primeiro, depois de milênios, Deus fez a igreja. No Antigo Testamento você observa que Deus fez a família primeiro, pelo homem, a mulher, consequências são de uma relação, os filhos, não é? Pois bem, o antigo é transitório ao novo, a Cristo, figura do novo, transitório ao novo, ao Cristo. É Cristo transitório e aponta para a igreja, ou seja, a família, a base, consequência da história, e ela vem e aponta constituindo a família, fortalecendo, dando o background da igreja, e portanto, família ainda é a instituição mais poderosa do que qualquer igreja. Família é o melhor ambiente para estar, um lugar maravilhoso. E enfrentam problemas, passam por desafios, mas são ajustáveis. Às vezes, os problemas que as famílias enfrentam, ela é exatamente por consequência de decisões, por decisões mal
tomadas. Observamos, nesse caso, Deus fez uma promessa para Abraão, que daria a esposa, a esposa, o filho, Deus falou o nome e que ele seria estabelecido, ou seja, Deus fez uma grande promessa. O grande problema que Abraão enfrentou foi as dúvidas. Professor, todo mundo passa por esses desafios, dentre uma coisa que Deus fala, até que se cumpra o plano que Deus estabeleceu e a promessa que Deus fez. A dúvida pode ser uma constante em os nossos corações. Por quê? Professor, põe isso na tua aula, porque entre uma coisa que Deus fala e o cumprimento do que fala, tem o eu no meio do caminho, o homem natural, o meu coração. A fé não nasce na barriga da minha mãe. A fé, professora, vai desenvolvendo, como também foi para Abraão. Abraão não dormiu e acordou, cheio de fé. A fé, ela é desenvolvida, professor. Então, as experiências, é necessário o uso da fé, amadurecer a fé. Então, é um processo evolutivo, professor. Põe isso na tua aula, mas é natural que a dúvida vai surgir. A dúvida é o inimigo da fé. Professor, a dúvida é o inimigo da fé. Naturalmente, podemos correr o risco de agir de forma equivocada. É mais ou menos assim. Tentar, isso está no tópico 1 da sua lição, professor da escola dominical. Por quê? Pode surgir problemas, pode surgir injúrias, brigas, divisões, relacionamento rompido, problema de relacionamento, do casamento, filhos e assim sucessivamente. Então pode acontecer esses desafios, esses problemas. É necessário buscar a direção de Deus, aguardar o cumprimento da promessa do Eterno, para que tudo se cumpra ao seu devido tempo. Então, vencer a dúvida, deixar Deus trabalhar no seu devido tempo, querido professor de escola bíblica dominical, porque uma coisa é aquilo que Deus fala e outra coisa é o cumprimento dela. Eu estou no meio, eu posso ser o grande impedimento. É aquela coisa de aguardar o tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso. Deus é atemporal. Deus, professor, ele é eterno. Um dia para Deus e 1000 anos são a mesma coisa, diz o apóstolo Pedro. Portanto, o tempo de Deus é diferente de todos nós. Porém, o tempo de Deus ele é preciso, ele é exato. Aquela velha mania de querer ajudar a Deus, no tópico 2, vai dizer para nós interferência no plano de Deus, ou seja, ajudar a Deus, dar um jeitinho, como se Deus tivesse esquecido, como se Deus não tivesse a maneira de fazer da forma correta, porque o que Deus prometeu não está encaixando, não bate, somos velhos, a esposa já está, ela é estéril, eu já estou ficando velho. Todo esse monte de dúvida passou na cabeça de Abraão. A grande verdade, professor, passa isso para os alunos. Qualquer um de nós, no lugar de Abraão, teríamos feito as mesmas coisas. Então eu não posso pegar um texto do Antigo Testamento e colocar para a igreja, na escola dominical, como se a gente fizesse diferente, como se a gente não tivesse feito diferente. Nós faríamos as mesmas coisas. O importante do ensino é alertar, a tomar a decisão certa, no tempo certo, e aguardar o tempo e a promessa de Deus e o cumprimento da promessa que Deus fez para o aluno, professor. Isso é importante. Tentar ajudar a Deus não dá certo, porque Deus trabalha de uma forma diferente, Deus pensa diferente, porque aquilo que você pensa, sendo melhor para você, Deus vai pensar aquilo que você não pensa. Deus é poderoso, onisciente, onipresente. Deus, ele é tremendo. Deus, ele é poderoso e completo. Deus vai fazer aquilo que você não sabe. Professor, põe isso para a tua aula. Deus vai fazer o que você não sabe, o que você não pensou, o que você nunca imaginou. Deus vai fazer do jeito extraordinário. Deus é um Deus de surpresa. Tem gente que vacila na fé, está na lição, vacilou
na fé, aquela coisa de esperar, sabe, os dois. Chegou um tempo que Sara, a mulher de Abraão, falou com Abraão, tinha promessa. Deus falou com Abraão. Sara sabia da promessa, mas Sara sabia que era estéril e que já estava com a idade avançada. Ou seja, as circunstâncias humanas e a sua coerência, o seu saber é o seu. Mas existe o divino, entre o humano existe o divino que está acima de todas as coisas. Então Sara chamou Abraão para uma conversa, dizendo a sua situação, e achou por bem indicar a escrava Agar para se cumprir essa promessa de Abraão ser pai, para dar seguimento, né, no clã familiar, aquela coisa, né, e tudo mais. E Abraão aceitou a conversa da esposa, faltou um filtro. Então os dois vacilaram, né? Os dois vacilaram na fé. E aconteceu de a escrava conceber, sob orientação da esposa Sara. Abraão teve relacionamento com Agar e naturalmente o filho, por nome Ismael. E aí a conjunção das coisas naturalmente ia acontecer. Isso um dia ia trazer ciúme, ia trazer problema, discussão, divisão. Tem muitas famílias, professor, que são divididas, que são rachadas por causa de preferências, por causa de discussões, por causa de não esperar o tempo de Deus, por fazer da sua própria maneira, não é? Família que age por conta própria, não coloca Deus no lugar, não chama Deus para fazer parte do culto, deixa Deus tomar a direção das nossas vidas. Vamos entregar na mão do Eterno para que as coisas funcionem da melhor maneira, correta e adequada. Não adianta querer ajudar a Deus, não adianta querer colocar algo na mão de Deus que você conhece. Deus trabalha do jeito dele e da maneira dele. Naturalmente as pessoas se precipitam, não é verdade? Do tempo de esperar a promessa de Deus se cumprir. Isso chama-se precipitação. A tentativa de ajudar, vacilar na fé e se precipitar daquelas coisas e olhar para Deus e falar: Deus, está aqui, eu dei um jeito, agora cumpre. Deus, já estou aqui, resolvidão, hein? Já estou aqui, hein, Deus, agora é com o Senhor. Deus não trabalha desse jeito, Deus quer trabalhar do jeito e da maneira dele. Então houve precipitação, naturalmente que o filho da escrava nasceria e o que ia acontecer seria inevitável. Sara, ainda estéril, a mesma decisão que ela tomou, a mesma concepção que ela tinha dela mesma, a mesma opinião de idade avançada e de ser uma mulher estéril, continuava a mesma coisa. Só que é como se fosse assim, ela melhorou a vida de Agar, na verdade. E Agar teve um filho, aquela coisa. O que iria acontecer, irmão? Consequentemente, inveja, contenda, divisão, rachadura. Ia acontecer. E foi o que aconteceu. O ciúme. Foi ela que orientou, mas depois foi ela que falou para Abraão. Falou: tira ela daqui de perto, não dá certo, ela teve um filho. E aconteceu o que aconteceu, por causa de precipitação. Os dois vacilaram, na verdade. E o tópico 3 vai dizer consequências de uma decisão. O que gera? Conflitos, brigas, discussões. Professor, superintendente de escola dominical, olha só quantas famílias têm problema, não subsistiram. Família com problema, saíram, cada um foi para um lugar. Não consegue cooperar com o irmão, não consegue congregar junto. Eu já vi muito esposo congregar numa igreja e a esposa em outra igreja. Divisão. Filhos não aceitar por causa do jeito do pai e vice-versa, ir para outro lugar. Ou sair da presença de Deus. Ou sair de perto da casa do pai e da mãe. Ou que morava na casa de um pai, de uma mãe, mas teve os problemas e foi pagar um aluguel porque não suportou a convivência. Por causa de decisões precipitadas. Acontece, racha, divide, existem os conflitos. É naturalmente que os conflitos vão existir. E isso é um problema. Aquela velha mania antiga, discussões. Ele é melhor, não, ela é mais poderosa. Não, seu filho é mais do que isso. Não, o meu é melhor, não, o seu é melhor, o seu é pior, o meu faz isso, o seu não faz isso. E é o que aconteceu na casa de Abraão, irmãos. E é sujeito a qualquer casa do século XXI acontecer isso, irmãos. Professor,
Pode acontecer isso? Pode, acrescenta, enriquece a sua aula a respeito disso, por causa de fraqueza de Abraão. Abraão é tido pelos judeus o pai da fé, o símbolo, o herói da fé, a máxima do heroísmo da fé, da galeria dos heróis da fé. Ele é um exemplo, é o pai da fé para os judeus e ele é o homem da fé na Bíblia Sagrada. Mas não nasceu com essa fé volumosa, extraordinária. São as experiências que fez dele realmente ter a prática e o exercício genuíno da fé. Isso trouxe ensinamento gradativamente. Pois bem, conflitos que existiam na sua casa devido à fraqueza de Abraão, e isso é extraordinário. O que a gente precisa? Os problemas que surgirão dentro das famílias é um fato equivocado sobre o que Deus é e o que Deus faz. Quando alguém decide fazer por conta própria, é porque não conhece o Deus que está servindo. Ou está aprendendo. Ajudar a Deus é um erro grave. Realmente não conhece. Tem pessoa falando, não, entreguei na mão de Deus porque Deus é perfeito. Tudo é dele, por ele e para ele, né? Romanos 11:36, tudo é dele, por ele e através dele, né? Tudo subsiste por ele. Em Colossenses capítulo 1 está escrito isso para nós, no versículo 16, 17, a subsistência de tudo provém do eterno Deus que é poderoso. Então, Abraão se precipitou, se equivocou devido às suas fraquezas, trouxe problema, os dois vacilaram na fé, trouxe coisas por causa de opinião equivocada a respeito de Deus. Deus prometeu, Deus é fiel para cumprir, não é? Como se Deus falou, não, Deus vai fazer desse jeito. Nós agimos assim porque Deus vai agir assim. A gente dá esse jeito aqui, aí Deus vem e faz aqui. Deus não faz desse jeito. Deus faz do jeito dele, da maneira dele. Concluindo, nos ensina a respeito das promessas de Deus para a nossa vida. Entretanto, nos alerta ao cuidado de precipitar-se em escolhas e decisões pessoais. É necessário abrir o leque da graça, abrir a oportunidade, abrir o portão da presença de Deus e entrar na nossa casa, para que nós tomemos as melhores decisões, fazemos as melhores escolhas, para que tudo corra bem, para que seja um lugar de paz, que a sua casa seja um lugar de paz, que seja um lugar de fé, um lugar de harmonia, de comunhão. Cuidado com as escolhas, com as decisões, querer agir da sua maneira ou ajudar a Deus ao cumprimento da promessa. O tempo da espera pode ser de angústia, pode ser de desesperança, mas espera no eterno. Então, o tempo de Deus é perfeito e na hora certa as coisas vão acontecer. Cuidado, a família ainda é a instituição mais poderosa sobre a terra. Zele pela tua casa, zele pela sua família, lugar de paz, lugar de bênção, lugar de presença, de comunhão, de amor, de carinho e de perdão. Tira tudo isso, precipitação, a dúvida, a interferência, a tentativa de ajudar Deus, a vacilar na fé, a não se precipitar, devido isso pode criar muitos conflitos familiares devido à fraqueza. E todo bom crente passa por situações e você pode dar uma vacilada, você pode se precipitar, mas ainda é tempo. A fé não morre dentro de você. A fé ativa o seu entendimento. Deus é, Deus pode, Deus dá. Boa aula para vocês, bom ensino, professor da escola dominical. Tenho certeza que por essa orientação Deus falou ao teu coração. Muito obrigado. Esse é o meu canal Teologia e Graça na Veia. Deus abençoe.